Já estamos ao vivo? Sim, né? Bom, primeiramente, bom dia, tá? Estamos começando mais um Chega de Café, a nossa live aqui da ABAM, que acontece toda quarta-feira, meio-dia, trazendo temas relevantes para o mercado imobiliário e para a sociedade. E hoje a gente vai falar de um tema que está super em alta, né? Que é a atuação no extrajudicial. Já já vou convidar aqui a nossa convidada do dia. Olá, doutora Vanessa, bom dia. E eu vou deixar ela mesma se apresentar. Ai, não me apresentei. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina, sou advogada, líder da comissão de empreendedorismo jurídico da ABAME. E para mim é uma honra poder participar dessa live aqui com vocês. Deixa eu chamar nossa convidada. Vamos ver se vai. Ué. Ah, agora foi. Olá, Olá, bom bom dia. Boa tarde, dia. né? Não sei quem já É, almoçou, quem não almoçou. Sempre tem essa polêmica, não é consegue me mesmo? ver bem? Consigo te ouvir perfeitamente bem também. Ah, maravilha. Olha, em nome da ABAM, queria agradecer, tá? Por você ter aceitado o nosso convite. Pra gente é uma honra. E eu já vou abrir para você se apresentar, porque eu acho que ninguém fala melhor sobre a gente do que nós mesmos, né? Bom, quero te cumprimentar, dizer que é um prazer estar aqui fazendo uma live com você, né? Recebi o convite da Natália. Fiquei muito honrada com o convite, né? Muito feliz, porque a gente fica mais no interior, às vezes não consegue ter tanto contato, embora eu seja associada da ABAME, nem sempre a gente consegue estar presente, né, Verdade. nos eventos devido a essa questão Uhum. da territorialidade, né? É um pouco mais complexa. A parte virtual, não, a gente está sempre assistindo tudo, prestigiando os colegas, né? E a própria instituição. Deixar um abraço também para a doutora Alessandra Ávila, né? Nossa presidente, uma mulher aí à frente, né? Da nossa É, associação, a gente fica assim muito feliz, né, de termos uma representação feminina muito bem, né, feita exatamente. pela doutora Alessandra. Bom, sobre mim, eu já advogo, né, esse ano eu debutei, fiz 15 anos de advocacia Caramba. e já Debutante. tem um tempinho, né? É, e a área imobiliária, ela nasceu assim, muito por acaso, né, com a gente, porque eu sou corretora de imóveis também desde 2012. Então, a área imobiliária nasceu mais com a pandemia. Porque como eu já auxiliava meus clientes na elaboração de contratos de locação, né, e como fazia a gestão do patrimônio, a gente teve muito troca-troca, né? A gente querendo trocar contrato, ir para imóvel menor, outro querendo ir para imóvel maior, enfim, as necessidades mudaram, né? Das pessoas durante a pandemia, e aí o mercado imobiliário começou a fermentar muito aqui, né? A nossa advocacia local. Então, enquanto alguns colegas, né, eventualmente precisaram fechar o escritório físico, a gente começou a ter um trabalho extra que não era muito, né, dentro da nossa prateleira. A gente atende muita Uhum. empresa, né, então faz muito civil, muito trabalhista, faz bastante família também. O imobiliário começou meio dessa forma, né? E aí depois veio o convite da presidente da nossa subseção aqui de Araruama para poder estar liderando, né, a nossa comissão de direito imobiliário. Foi daí que eu realmente abracei mais a causa e comecei a atuar efetivamente na área, né? E a propagar, né? Eu sou super fã da extrajudicialização, tenho sempre falado para os colegas, a gente está sempre promovendo cafés, né, da comissão para justamente trazer essa outra visão do que é o extrajudicial na vida do advogado. Porque no momento de pandemia, onde os fóruns ficaram fechados, né, por meses, muitos processos físicos que nós tínhamos na época ficaram paralisados, né, e outros virtuais também andando bem devagar. Isso é uma oportunidade, porque os demais serviços, né, como os notários, enfim, os registradores, tudo continuou funcionando, um pouco reduzido, mas tudo funcionou. Então, houve um mercado muito amplo para a gente poder atuar nesse período. E Uhum. daí surgiu essa questão desse tema, né, da gente estar falando dessas oportunidades na área imobiliária. Então, como eu falei, estou presidente, né, da comissão aqui de Direito Imobiliário, sou advogada, sou corretora imobiliária,
Sou mestre também, cursei mestrado, né? Tive a oportunidade de cursar fora aqui do Brasil. E isso também é bom para o profissional, porque isso expande, né, a nossa mentalidade em relação aos direitos, à questão interdisciplinar também, né, Sim, com certeza. do direito. E a advocacia extrajudicial, ela permite hoje que a gente possa atuar de vários lugares, né? Como a gente fazer uma escritura aqui, o cliente está em Portugal, que foi onde eu cursei meu mestrado. A Então, hoje liberdade a gente geográfica, né? exatamente, hoje a gente não fica mais restrito a paredes, né, propriamente. O direito também não ficou tão mais engessado com a questão da Uhum. competência territorial. Claro que existem situações mais específicas que precisam, mas outras a gente consegue flexibilizar. É, Você quer que eu entre mais ou menos no assunto? Você pode Não, fazer eu acho que a perguntas? gente já pode começar falando. O nosso tema é o extrajudicial na regularização de imóveis, né? Eu vejo que o extrajudicial ele tem um leque, né, de nichos bastante grande, né? Mas a gente vai falar hoje especificamente no extrajudicial na regularização de imóveis. E aí, Perfeito. a minha pergunta, né, de quem entende bem pouco do assunto, eu acho que a gente podia começar falando, eu, advogada, quais são essas oportunidades, né, Então, dessa atuação? isso aí, porque o que acontece, né? Quando a gente fala da parte extrajudicial, a gente não pode se fixar só na legislação comum, na legislação ordinária que a gente está acostumado, né? Como o Código Civil, o Código Uhum. Processual. A gente tem que fazer a pesquisa no paralelo, né? Então, assim, o que antes, né, é importante também o operador do direito saber. Se a gente olhar para o mercado hoje dessas oportunidades, né, se a gente parar para analisar, em 2021 o CNJ ele lançou uma pesquisa onde mais de 26,9 milhões de processos foram julgados. Então, isso significa o quê? Muito atravante na área judicial, mas sendo aí todo um movimento de Sim, extrajudicialização. Então, não é só na área imobiliária, a área imobiliária isso. também, mas a gente tem que pensar no direito como uma coisa interdisciplinar, né? Um organismo vivo que um vai trabalhando em coletivo com o outro. Por exemplo, muitas das vezes a oportunidade na regularização de imóveis, aí vou até citar algumas coisas mais específicas, como divórcio, partilha de bens, inventário, cessão de direito hereditário, uso capião, identificação compulsória, até alteração de nome e prenome também. Sim, Porque, querendo ou não, se uma pessoa tem um imóvel e ela altera o seu nome, é necessário que isso também seja verbado. Então, assim, tem todo um desdobramento para o profissional poder atuar, uhum. entende? Com todos esses serviços aí na prateleira dele. E a Noreg ela também lançou uma pesquisa, né, já um pouco mais antiga, mas que na época, em 2019, cerca de 50% dos imóveis no Brasil careciam de uma regularização imobiliária. Então, assim, existe um mercado, sim, a advocacia precisa investir, né, em conhecimento nessa área. Já desde 2017, a gente para analisar a possibilidade de fazer um divórcio de forma extrajudicial, partilha de bens e um inventário, isso daí já abre para o advogado um nicho enorme de oportunidade, porque ele já está trabalhando com três situações diferentes, que também envolvem bens, né? A gente precisa olhar ali que muitas das vezes não é só o divórcio, é o divórcio de uma partilha. Então, aquela oportunidade de fazer a partilha, o colega precisa conhecer se aquele imóvel também está regulamentado, se é o imóvel em si que vai ser partilhado, se é algum direito possessório ali que vai entrar como objeto daquela partilha, né? E aí a 11441, em 2017, ela veio regulamentar essa parte que a gente olha inicialmente como a parte do direito de família. A gente antes no escritório fazia mais voltado para o direito de família, mas aí depois a gente passou a observar que na área imobiliária sempre tem alguma coisa para poder a gente oferecer a mais, Uhum. né? Como às vezes lá no município, aquele contribuinte, né? O imóvel não está no nome daquelas pessoas, então ele precisa ser passado no nome daquelas pessoas lá na Fazenda Municipal. Houve um divórcio, houve uma partilha daquele bem. É necessário entrar com um processinho administrativo para solicitar a alteração do nome daquela pessoa. Então, isso são oportunidades dentro do nosso serviço como advogados, né? Além disso, levar aquela partilha ao registro de imóveis para averbar, né, conforme foi pactuado ali em cada bem, para quem ficou, né, quem necessariamente ficou com aquele patrimônio. Então, isso também abre. Então, além da escritura, né, de divórcio, partilha e tudo, ainda tem a parte do RGI em relação aos imóveis. É,
E nem sempre é só imóvel, né? O foco aqui é imóvel. Mas às Uhum, vezes são valores também que a pessoa tem numa conta corrente, que ela tem numa aplicação uhum. financeira. São outros bens e direitos que também precisam ir na instituição financeira. Então, são situações onde o advogado pode estar atuando, né? De forma muito segura e trazendo segurança jurídica para todas as partes. Então, essa extrajudicialização, ela sempre vai partir de uma norma, de algo concreto, legal. Né? Não, tem, claro, algumas questões que são subjetivas, que a gente vê mais especificamente na usucapião e na adjudicação compulsória, em relação a documentos e tudo, mas, via de regra, ela é toda, né, pautada nesse princípio da legalidade, que às vezes o cliente não tem esse conhecimento, mas nós temos para oferecer. Né? Então, a gente tem que divulgar e divulgar bastante que existe esse processo, né, esse procedimento na nossa prateleira que a gente pode estar oferecendo. Então, em relação a essa parte, partilha de bens, divórcio, né, a gente tem a resolução número 35 do CNJ que trata mais sobre isso. E aí, os dois requisitos principais são partes capazes, né, e não haver litígio, porque o tabelião, né, enfim, ele não Aham, tem aquela competência para dirimir sim. um litígio, né? Então, partes capazes e tendo acordo, é plenamente possível, né? Se tiver 16 ou 17 anos, aquele eventual herdeiro, ele pode ser emancipado para ele participar também, e aí aquele procedimento ser feito dessa forma. Se houver, por exemplo, um testamento que antes já era um óbice enorme, né, quanto a isso, mas São Paulo às vezes meio que sai na frente aí em relação às resoluções e tudo. Ele já entendia desde 2016 até, que já era até possível, né, mesmo tendo testamento, ser feito inventário pela forma extrajudicial. Né? O STJ veio reforçando isso depois, já em 2021, tem julgado, né, até mais recente, sobre que fala sobre isso, que é plenamente possível. Abre-se o testamento, né, pela via judicial, pede-se autorização judicial, o juiz vai verificar os requisitos daquele testamento, tá tudo ok, a gente fala que o inventário tramita de forma híbrida, ou seja, o advogado vai poder tanto atuar, né, nessa parte ali do testamento, naquela abertura de testamento, como no inventário extrajudicial. Sim. Porque, né, o que a gente às vezes tem que ter de argumento com o cliente é que no extrajudicial, às vezes, ele tem que pagar valores muito rapidamente, né? Mas o custo-benefício de você ter um imóvel já partilhado, livre e desimpedido, que você pode fazer dinheiro, é muito, né? É É uma porque o coisa assim, inventário normalmente dura muitos anos, né? muitos E anos. tem essa questão do pós e do contra. Só pegando um gancho no que você falou Aham, agora há pouco, sobre o cliente não saber que ele tem essa opção, né? Somos nós que vamos ofertar a solução para o problema e essa solução que ele não conhece, né? Porque a exatamente. maioria vai conhecer o método tradicional, né? Por exemplo, o inventário judicial, né? Muitos ainda não sabem que, por exemplo, existe um inventário extrajudicial. Então, eu concordo com você. Eu acho que somos nós, advogados, que temos que fazer essa oferta, né? Claro, dentro dos nossos limites Isso, permitidos. perfeito. Né? A gente tem situação aqui que às vezes o imóvel chega, né, para ser regularizado e que eu vou precisar, né, de uma planta daquele imóvel. Então, eu preciso ter os meus parceiros, né, os meus profissionais. Então, normalmente eu tenho uma equipe paralela que tem arquiteto, tem topógrafo, enfim, eles fazem toda essa parte no paralelo quando nós necessitamos, né? E aí a gente casa tudo aquilo e oferece para o cliente um 100% do serviço. Olha, além de fazer, né, de repente, a sua partilha, o seu inventário, eu também tenho essa oferta aqui de serviço para te proporcionar, que aí o seu imóvel vai sair 100% já legalizado, né? Às vezes é uma parte que não está verbada, a gente consegue fazer esse procedimento no paralelo. Então, é Uhum. imprescindível que a gente, quando olhe para o mercado, a gente olhe ele sobre um panorama bem amplo, né? Porque nem só é você que vai executar o serviço, mas você tem que ter parceiro que execute ele junto contigo, né? E às vezes passa a ter um atendimento junto para poder explicar por que é necessário ter um topógrafo ali, o que é exatamente esse imóvel, né? Se às vezes você vai fazer uma usucapião, mas não é um imóvel, é altos e baixos, a escada é independente, você sobe por fora, então assim, são dois imóveis, então são detalhes que a gente tem que pensar não só nessa interdisciplinariedade, mas nos parceiros que a gente vai trabalhar, né? E em relação a essa coisa hereditária que a gente já está falando sobre esse tema, o direito hereditário ele também pode ser cedido aí por escritura pública, ou seja,
dificilmente Sim, o cliente vai entender, né, que ele precisa isso. A gente chega aqui com o contrato de gaveta, né? E aí cabe a gente estar explicando para ele que, embora seja um documento, foi assinado, não está na travou. forma que a lei dispõe sobre ele, que seria necessário, né, a gente fazer um outro ato para estar convalidando aquele documento. Isso aí é mais um serviço que o advogado pode estar oferecendo, né, de formalizar aquela situação naquela sessão de direito. Claro que para o direito hereditário ser cedido, ainda não pode ter havido uma partilha. Porque se houver uma partilha, aquilo já entrou no patrimônio, né, da pessoa, que o inventário já Uhum, foi realizado, aí ela tem que vender aquela parte dela, né, e tem todo um direito de preferência e tal. Mas é plenamente possível ser feito. E aí o advogado pode estar ofertando mais esse benefício, né, ao cliente dele, que na verdade às vezes veio procurar uma consulta na área de família, mas que envolve muito imóvel, né? Porque tem uhum. toda aquela cadeia que a gente sabe, tem município, fazenda municipal, tem o cartório, às vezes o tabelionato de notas, às vezes é títulos, depende, né, do que ele for fazer, RGI. Então a gente pode estar ofertando esse passo a passo e precificando, né, cada vez de forma mais específica o nosso trabalho. Sim, e justa, né? Com certeza. É, você falou sobre, lá no início, né, da sua fala, sobre como o extrajudicial ele não vai utilizar aquelas normas jurídicas que a gente já está acostumado, né, como o Código Civil, por exemplo. Da onde que Usa a gente... também, mas não só Isso isso, né? também, sim, não apenas, né? Quais são essas fontes do direito, né? Onde que a gente pode catar essa regulamentação do extrajudicial? Então, toda vez que a gente vai falar do extrajudicial, a gente tem que pensar na Corregedoria, né? Uhum, Nacional de Justiça, todo o Estado também, né? Ele vai ter a sua normativa mais específica, por isso que eu até falei que São Paulo às vezes sai um pouco na frente e tudo, mas a gente tem que pensar e tem que pensar também nessa hierarquia, né? Então, quando a gente for falar, eu separei um tópicozinho para a gente falar da justificação compulsória, mas é também bom a gente pensar, por exemplo, a uso capião, ela já existe no nosso ordenamento de forma extrajudicial, né? Que é o que a gente está falando, desde 2017. Mas, por uhum, exemplo, eu sou de Araruama, a gente fez um café agora com direito imobiliário e o RGI daqui veio, né, na minha cidade veio, e veio também de Saquarema, que é uma cidade vizinha. Lá já foram feitas 15, né, situações de uso capião e aqui não foi feito nenhuma. E aí a gente conversando, o que às vezes pareceu, deu a entender, é que assim, o provimento 65 do CNJ, né, que é a pessoa, o colega tem que estar preparado não só para conhecer o direito material, mas essa forma, né, de procedimento dessa legislação paralela que a gente tem que observar, porque é ela que vai dar segurança jurídica para um cartório que fazer igual ao outro, né, porque existe todo o princípio da legalidade, que o tabelião tem que seguir, o registrador ele precisa seguir para conferir segurança jurídica. Então, se ele tiver dúvida, ele não vai fazer. sim, Então, eu sempre recomendo, de acordo com cada assunto, né, que o colega for trabalhar, ele procurar saber se a corregedoria tem, né, alguma edição de provimento sobre aquele assunto, ele pesquisar se no estado dele tem alguma coisa mais específica sobre esse assunto. Entende? Então, da uso campeão, eu recomendaria a leitura, né, do provimento 65 do CNJ, que foi feito no mesmo, em 2017 também, né, junto com a lei. Já em dezembro já saiu o provimento, então a gente teve a lei autorizando, né, que foi o CPC que daí fez essa alteração, inclui o 216A na lei 6.015. Então, daí a gente já teve essa alteração trazida pelo CPC, e já em 2017 a gente já teve, né, essa regulamentação do CNJ. E daí a gente já pôde atuar de forma segura, com segurança jurídica, com procedimento regulamentado, porque aí, quando não se está regulamentado, o próprio, né, a gente tem que pensar que o próprio oficial ele também fica inseguro de qual procedimento que ele vai adotar, né? Ela uhum, está fazendo, por exemplo, uma uso capião, que é uma forma originária de aquisição daquela propriedade também. Isso para ele causa, claro, um receio, uma preocupação inerente da função dele. Então, quando você tem um provimento, é uma coisa que vai te trazer mais segurança. E é isso que a gente tem que passar para o com cliente, que a certeza. segurança jurídica Sim. de se fazer de forma extrajudicial é a mesma dele fazer de forma judicial. É claro que, assim, vão existir Muda um requisitos que a gente procedimento, tem. né? Exatamente. Vão existir requisitos, e aí, por exemplo, na uso capião a gente tem várias modalidades, a gente tem a ordinária, a extraordinária, a rural, a coletiva, a urbana, enfim.
a gente tem vários procedimentos e cada um deles tem um tempo diferente, né? Por exemplo, a Uhum. extraordinária, que são de 15 anos, é assim, vamos colocar que é o maior tempo. Ela também pode ser reduzida de 15 para 10, né? Reduz em 5 anos, se preenchidos os requisitos específicos, tem que ter função social, caiu meu fone, tem que ter função social para aquela propriedade, né? Enfim. E a gente tem também a uso campeão que a gente fala hoje, que é a conjugal, né? Que é a do lar, que é a menor, né? É de 2 anos, vamos colocar aí. Claro que também com requisitos. A posse exclusiva por aquele cônjuge que ficou no imóvel, o outro tem que ter de fato abandonado, não tem que ter, né, nenhuma demanda, nenhuma oposição formal com aquela situação. Então, existe uma pesquisa que o colega tem que fazer e ele pode estar cobrando por essa pesquisa, né? Porque aí eu costumo falar aqui no Espanha que é quase que uma investigação, né? Ah, Que a com gente faz no certeza. paralelo para Uhum. que a gente também tenha a nossa segurança. Também é importante de colocar para o colega, né? Que ele tem que Uhum. se preocupar com isso. Então, assim, no caso da uso capião, ele vai ter o provimento 65, onde ele pode ali, estar se apegando a esse provimento, ele está fazendo a sua leitura e ver na parte extrajudicial e está verificando isso, que já, embora, igual, né, falei há pouco, embora seja desde 2017, eu aqui na minha cidade não tenho nenhum registrado, né? Então, assim, a gente não tem nenhum registrado, efetivamente. Então, parece que tem tempo, mas na prática não tem tanto tempo. E aí a gente, enquanto operador do direito, a gente tem que ficar insistindo mesmo Uhum. e desbravando esse espaço, Exatamente. porque eu atuei no inventário, quando o inventário era de 1964, deve ter uns 4 anos Meu que a Deus. gente finalizou. Quando ele chegou para a gente finalizou em 2 anos. Porque o que que eu observei? Eu observei que os colegas, até que me antecederam, eles ficaram muito preocupados com aquela coisa de mudou, era cruzeiro, era cruzado, e mudou o valor e tal. E o direito mesmo ali daquelas pessoas, porque várias pessoas morreram ao longo daquele inventário, né? Então, na verdade, isso foi tendo que chamar, 64? né? É. Tinha que chamar todos os demais herdeiros para vir fazer por representação. Isso era o mais importante que o juiz queria saber. Toda aquela cadeia sucessória e se os impostos estavam pagos, porque o Estado não perde, né? O Estado não perde nada. Então, assim, sempre a gente procurou agir dessa forma. O juiz olhou, ele entendeu aquele processo, que até para ele às vezes era complicado, porque a lei lá de 64, né, da partilha, então já vinha várias alterações lá para cá. Quando ele olhou, ele conseguiu visualizar bem, né? Mas não é uma coisa tão simples de ser feita no judicial. Mas se fosse no extrajudicial, né, não teria esse trabalho todo que já tinha feito, a pessoa já tinha partilhado, tinha acabado. Quando algum daqueles, né, herdeiros viessem a falecer, já eram até proprietários, aí teria que até, se fosse o caso, abrir o inventário deles em outro procedimento, né, mas não naquele. Então, assim, o mestre judicial hoje ele abre para o advogado um mundo aí de possibilidades, né? A gente tem, eu sempre falo, a gente tem que estar divulgando isso para os clientes, divulgando numa live como essa, tá convidando pessoas para estarem falando sobre isso, porque eu acho que é o mercado do futuro, é a nova era, né? Se a gente parar para pensar na advocacia hoje, tudo que a gente consegue fazer extrajudicial, não, desjudicializar ou extrajudicializar, enfim, para nós advogados, é um mercado enorme que a gente tem aí que pode estar atuando. E eu aposto muito, assim, no sentido de tenho fé e acredito que essa movimentação ela só se expanda, né, cada vez mais, porque a gente percebe quais são as desvantagens do judiciário, né, a morosidade, né, enfim, é bem lento, enfim, Isso. uma burocracia que às vezes a gente acha assim, o extrajudicial é muita burocracia, às vezes o judicial em si tem mais burocracia do que o próprio extrajudicial, né? Porque E assim, se a gente for ler, né, o 216A, que vai falar da uso campeão, e aí depois, né, chegar ali na evolução, o 216B, que vai falar da adjudicação compulsória, a gente vai ver que os próprios artigos, eles já falam ali, né, quem pode requerer, quais são os documentos necessários, né, que é preciso que se apresente para requerer cada um dos procedimentos. Aí o colega conhecendo o direito material e entendendo o que ele tem que apresentar ali de requisitos, é muito mais fácil. Então não se torna tão burocrático, sim, né?
a adjudicação agora, né? Embora ela seja da 14.382, que entrou em vigor ano passado, é, ainda é super recente, né? Aqui a gente não tem nenhuma efetivamente, né, assim, concluída, para eu estar te falando, mas agora já saiu recentemente, né, o provimento 150 de 2023, né? E na verdade o provimento ele fez o quê? Ele alterou o Código Nacional de Normas, né, que foi instituído pelo 149, quer dizer, acabou de sair um, já saiu outro, podia ter saído um só com tudo junto, né? Mas enfim, é É bem assim mesmo. complicado a nossa vida. Mas faz parte, né, da advocacia também, a Sim. gente entender que a gente tem que estar sempre, né, buscando Sempre aí esse conhecimento em apertando o paralelo, né? F5, né? E isso Sempre aí, atualização. isso exatamente, falou perfeito agora. Então, quando a 14.382 ela veio, ela inseriu, né, na Lei 6.015 o 216b para falar da adjudicação compulsória. A gente já tinha o 215, né, para falar da uso campeão, o 216A, e aí a gente inseriu agora o 216B para falar da adjudicação. Que o principal foco é o quê? É haver ali uma recusa, né, injustificada, indevida, enfim, de otorgar aquela escritura, né, inicialmente aquele promitente comprador. Mas, claro, o Uhum. comprador, de repente, pode estar se esquivando também, aí o próprio vendedor também pode lançar mão desse instituto, porque o norte ali, né, o objeto em si é essa recusa indevida. Às vezes acontece de vender um imóvel e a pessoa não quer registrar, não quer escriturar naquele momento, porque aí vai ter Aham. que passar por uma partilha, vai se tornar algo assim público, né, que pode ser objeto de consulta, e aí por algum motivo não quer que aquilo fique declarado naquele momento, mas aí o credor não tem Isso. nada, né, a ver com isso, aí o credor nesse caso é o próprio vendedor, né? Então ele pode ser manejado por ambas as partes, embora a gente fale muito sobre o promitente, né, comprador, o promitente comprador, enfim. Mas o 216b, ele traz aí essa possibilidade, né? E o provimento 150, quando ele veio alterando, né, o Código Nacional de Normas, é por isso que eu falo, há uma hierarquia, né? A gente sempre tem que olhar o que a nossa corregedoria está instituindo, né, de cada estado, que aquilo tem sido feito, mas principalmente o nacional. E aí agora a gente tem, né, o nacional que vai tratar sobre esse assunto. Ele ainda é muito recente, mas ele seria o capítulo 5. Então, a partir do 440A, a gente tem vários artigos ali distribuídos em seções que vão tratar de toda, né, essa forma processual de se fazer pela via extrajudicial a adjudicação compulsória. Então, assim, abriu mais uma oportunidade para a advocacia, né? Uhum. E eu acho, como profissional, que nesse momento várias pessoas vão estar querendo falar sobre isso, porque é o assunto do momento. Então, para o colega, né, que às vezes não pode, enfim, ou que nesse momento não quer pagar um cursinho para estar aprendendo sobre ele, é uma oportunidade de ele estar aprendendo sobre o provimento em várias lives diferentes. Né? Vai ter muita Sim. gente querendo falar sobre isso, muitos vídeos no YouTube, no Instagram, enfim. As pessoas vão até querer, né, me promover um pouco com essa situação. Então, o colega consegue acompanhar muita coisa sobre essa evolução, essa análise, numa análise assim, breve, né, e sucinta. Eu vejo que o provimento ele veio, foi um provimento muito bem feito, porque ele vem tratando assim, muito no passo a passo, tá? Toda a forma de ser feito, mas assim, não é que ele seja muito grande, né? Mas assim, são muitos detalhes, mas parece bastante com a uso capião. Então, assim, tem que fazer uma leitura mais aprofundada para o colega conhecer, porque se conhecer bem, não se torna tão burocrático, né? Sim. É igual a dirigir. A pessoa começou a dirigir, é mais difícil, tem que olhar pelo retrovisor, o outro É, retrovisor, aí vai. exatamente. Mas aí depois ele vai no automático, quando ele vai ver, ele já chegou em casa, Sim. né? A prática, né? A prática vai, a gente vai memorizando muita coisa, né? A gente já vai entendendo um paranauê aqui ou outro de como funciona, né? E a gente vai se sentindo mais seguro também, né? Para ir tocando os casos que forem surgindo. Isso, exatamente. E aí, como eu falei, sempre o Código Civil ele sempre vai disciplinar mais a parte do direito material, né? Os tipos da uso capião, a gente encontra lá no Código Civil, né? Os direitos do promitente comprador, a gente vai ter lá no Código Civil, a partir de 1417. Então, assim, a gente consegue acompanhar a parte do direito material, do direito material e também observar a forma extrajudicial de fazer aquele procedimento, né?
Eu sempre mostro ao meu cliente que a forma extrajudicial, embora às vezes pareça que fique mais cara, porque ele quase que tem que desembolsar valores, né? Como a gente tem a ata, por exemplo, que tem que ser feita Sim. antes de dar entrada no registro, né? É, ele tem esse custo inicial, mas porém ele vai conseguir resolver a sua situação, vai chegar naquele objetivo logo, que eu acho que é isso que é o mais E viável, né? Que ele já tempo vai é ter dinheiro, experiência. né? Exatamente, é isso que a gente sempre tenta mostrar para ele, um custo-benefício, né, que ele consegue alcançar cada vez mais rápido. E o imóvel regularizado, ele pode ser financiado, né? Ele que dá para fazer N coisas com ele, ele pode ser oferecido como uma garantia, enfim, ele pode Sim. trabalhar como se fosse quase que dinheiro, né? A É liquidez é muito maior. patrimônio, né? Perfeito, perfeito. Né? Tem É a parte patrimônio. do planejamento sucessório que agora fala-se muito também, É. que é uma forma de trabalhar com patrimônio, foge um pouco do que a gente fala hoje, né? Mas em relação a essa legalização, eu acho que o colega ele tem diversas ferramentas hoje nesse mundo, né? Jurídico interdisciplinar, porque às vezes, como eu falei, liga ali um pouquinho, linka com o direito de família, é uma oportunidade dele trabalhar ali junto com, de repente, algum colega mais especializado de família, e ele mais com a parte do imóvel, né? Buscar ter parceiros ali que trabalham no paralelo também nessa, né, que são figuras, às vezes, indispensáveis nessa regularização de imóveis, que ele pode estar somando ao seu valor, né, de trabalho para estar passando esse valor ao cliente. É, uma outra coisa, né, que assim, foge até um pouco do assunto de hoje, e eu falo pra caramba, tá? Se você quiser, pode me interromper, até eu vou falando. A gente vê também a possibilidade de se alterar, né, o prenome e o sobrenome de forma extrajudicial. A pessoa vai no RCPN, né, mais de 18 anos, de primeira vez, né, uma vez, de forma imotivada, ela pode solicitar a sua alteração, né, do seu prenome ou do seu sobrenome, enfim. Não é que seja obrigatório advogado, mas às vezes a pessoa não sabe fazer o procedimento. Até porque o que a gente tem que pensar é que não é só chegar lá e fazer a alteração em si. Tem vários desdobramentos, Tem né? análise, né? Tem toda uma análise jurídica, né? Exatamente, para fazer o próprio requerimento em si, ultrapassando essa fase, né, sendo feitos os procedimentos, né, e sendo efetivamente feita a alteração mediante pagamento, o próprio cartório faz, né, o próprio RCPN ele faz a comunicação a diversos órgãos oficiais. Isso também, claro, tem um custo? Tem, mas ali ele já vai sair com esses órgãos já oficiados, né, enfim. Além disso, tem que averbar esse nome, esse sobrenome em todas as matrículas que ele tiver. Isso aí também gera, né, essa alteração. Isso aí também gera um outro trabalho que o advogado pode estar fazendo, né? Junto à Fazenda Municipal também, ele pode estar levando isso a conhecimento para que o nome, né, e aquele prenome seja de fato, aquele prenome e sobrenome seja de fato, né, atualizado. Então, são diversos procedimentos que o advogado pode estar oferecendo que muitas vezes as pessoas não sabem que elas conseguem fazer, né? Elas têm Uhum. acesso a esses serviços sem precisar demandar, né, judicialmente. Sim, exatamente. Eloá, nosso tempinho se estourou um pouquinho só. Então, eu vou precisar encerrar aqui a nossa live. Mais uma vez, te agradeço pela exposição, que foi muito boa, tá? Aprendi muito com você aqui nessa nossa meia hora de live. O Espero quadro poder fala, te né? encontrar futuramente nos eventos da ABAM. Eu entendo quem mora longe, eu também moro longe, não tão longe quanto você, mas também longe. E essas oportunidades virtuais são ótimas, né? Para a gente conseguir fazer essa troca e também aproveitar para se conhecer, né? Porque eu acho que Sim, ninguém advoga sozinho, então é muito bom a perfeito. gente poder estar sempre trocando com os nossos colegas de profissão. E a ABAME preza muito por isso, né? Nós somos quase que uma família, a gente está sempre ali, Sim. um apoiando o outro. Então, muito obrigada, tá? Pela sua Eu, participação. eu agradeço muito, né, pela oportunidade novamente. Fica aqui um convite também, se, né, quiserem marcar outras datas ou fazer algum evento em parceria com a Comissão, né, de Direito Imobiliário nossa Com aqui. Eu também certeza. faço parte da ABA, da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, com muito orgulho. Então, assim, a gente fica à disposição se quiser fazer algum evento, a gente gosta muito disso, né? Então pode contar Falar com comigo. a gente.
É, Então tá, Elá. Um foi um beijo, prazer. tá? Muito Ó, obrigada. beijo Beijo. Um beijo grande. também, obrigado para todo mundo que compareceu, fez alguns comentários, algumas Sim, pessoas eu não consegui acompanhar muito bem, mas obrigada, tá? Também a todo mundo. E até a próxima quarta, meio-dia, toda quarta-feira tem a nossa live Chega de Café, tá bom? Beijão. isso aí, ó. Beijo grande, gente. Muito obrigada.